Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Sempre um prazer, uma alegria estar de volta mais uma semana, podendo bater papo sobre cultura, sobre arte, sobre qualidade de vida, né, Adriano? Porque a gente falar sobre formas de cultura, essas coisas que nos elevam a esperança, nos elevam a mente, é sempre qualidade de vida. Eu acho que quando a gente investe em cultura, a gente investe em qualidade de vida. Primeiro, Adriano, eu queria agradecer demais a tua presença aqui no Café Cultural. Tenho certeza que eu estava lendo o material que foi enviado sobre teu livro. Cara, olha, independente, eu gostei muito quando você colocou no material, apesar de ser obrigado a classificar como alta fantasia. Cara, primeiro que fantasia é maravilhoso, eu te digo uma coisa, tomara que a gente tenha muita fantasia na nossa vida e a gente possa concretizar algumas. Mas vamos lá, primeiro, antes, para a gente começar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, que é, quem é Adriano Rossi por Adriano Rossi? Bom, então assim, eu sou médico, na verdade, não é meu trabalho oficial, né? Oficial não é escritor, eu sou médico. Tá. E sou endocrinologista, trabalho aqui numa cidade que chama Catalão, Goiás. Inclusive, nasci aqui, saí para fazer faculdade, fiquei 11 anos fora e acabei voltando depois. Pô, pena que você tá longe, cara. Eu tô precisando de um endócrino aqui em São Paulo, pô, tá difícil de marcar, pô. Essa época do ano a gente consegue endócrino só consulta daqui a um mês e meio, pô. Podia estar aqui em São Paulo. Pois é, mas continua. Aí eu voltei para cá, comecei a exercer, mas eu comecei a escrever durante a faculdade mesmo. Eu sempre gostei muito de literatura. Minha mãe lia muito para mim quando eu era pequeno. Ela lia muito aqueles contos dos irmãos Grimm, sabe? Então eu gostava muito de ler. E aí, quando minha mãe lia muito para mim, depois minha irmã é mais velha, começou a ler para mim, quando ela aprendeu a ler, e depois eu comecei a ler, né? Quando eu aprendi a ler. Então, sempre gostei muito de literatura e comecei a escrever durante a faculdade. E eu acho que a cultura, quando ela te toca mesmo, quando ela te dá uma inquietação, né? Um filme, um livro, uma música, ela te dá uma inquietação. E essa inquietação eu transformei em literatura. Legal. E comecei a escrever uns contos durante a faculdade. E minha mãe, ela é professora, doutora em linguística, e ela é uma crítica dura. Sua mãe que é a sua crítica, né? Só que ela é uma crítica dura. Então, para conseguir a aprovação dela é difícil. Aí ela falou que eu escrevi um texto uma vez, e ela falou que ficou bom. Aí eu fiquei um pouco mais estimulado e comecei a escrever mais. E esse agora já é o quarto livro que eu escrevo. Quarto livro, que legal. Quarto livro. O primeiro livro foi um livro de contos, que eu tentei participar de vários concursos de contos, e perdi todos. Aí eu escrevi Perdedores. Aí eu fiz um compilado. Perdedores, a trajetória de um escritor sem talento. Meu Deus. Legal, boa ideia. Aí lancei na Amazon e aí foi indo. Aí, A Filha do Oeste é um livro que eu escrevi, que é um livro mais infanto-juvenil, inspirado nas obras do Lovecraft. Você gosta de Lovecraft? Sim, nossa, fantástico. E ótimo, escrever para crianças, adolescentes é sempre muito gostoso, né? E eles são muito críticos também, né? Eles são muito críticos, não adianta. É facinho escambau, meu irmão. Precisa ter talento, viu? Isso. Não, e o que eu achei mais legal desse A Filha do Oeste foi que é um livro que, não, assim, eu tava até insatisfeito, porque não achei que não tinha tido uma penetração tão boa. Mas um dia eu fui fazer uma live no Instagram e um cara do Rio de Janeiro veio me falar que a escola dele comprou esse livro. Olha só. E eles estavam lendo o livro e falou que a turma dele quase que inteira tinha lido o livro e gostado, e falou que começaram a ler mais por causa da Filha do Oeste. Então é uma coisa que eu fiquei surpreso. Cara, que bom. Nossa, que fantástico. Que retorno, não somente incentivador, mas mas fantástico, que incentivar a leitura nos jovens é uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia. Pois é, eu concordo 100%. Ainda mais o Brasil, eu vi um dado uma vez, um dado de 2019, que 48% dos brasileiros, só 48% dos brasileiros não tinham lido nenhum livro no último ano. Nenhum. Então, assim... Isso é horrível, né? Isso é horrível, porque a produção literária brasileira é muito boa. Eu acho que é uma das melhores do mundo. Eu acho que sem desmerecer nenhum país, nenhuma produção literária, mas a brasileira é muito boa. Ela é considerada uma produção literária fantástica. O problema é que o acesso ao livro no Brasil é muito complicado. Nós não temos uma cultura e nem uma educação, infelizmente, que incentive a leitura, ainda mais hoje em dia, né, que você encontra livro na internet, dá para ler resumos, então tá bem difícil. E uma coisa que eu vejo também é que existe um certo distanciamento entre o escritor, entre o autor e o leitor. Sim. O pessoal, às vezes, foca muito
produzir um trabalho um pouco mais rebuscado que acaba distanciando ele um pouco mais do autor, do leitor, desculpa. E isso, em parte, é culpa de alguns autores. Alguns autores excelentes que talvez se tivessem essa maior acessibilidade, pudessem entrar em contato com o leitor e trazer mais gente para a literatura brasileira. Porque as editoras do Brasil mesmo, inclusive, investem mais em autores que já tem algum público-alvo, que já tem algum... que é um público difícil de construir. Porque inclusive porque as livrarias quase todas quebraram há um tempo atrás, né? Então, o mercado editorial brasileiro é um mercado difícil. Apesar de ter muita produção independente, o mercado editorial tradicional brasileiro é um mercado muito difícil de você entrar, sabe? Então, você tem que tentar construir seu público, que não é uma coisa fácil. E, infelizmente, uma coisa que a gente vê muito fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, mas muita coisa na França também, a indústria do cinema, ela se interessa em produzir filmes da vida de alguns autores. Aqui no Brasil a gente não tem esse interesse, sabe? Mesmo de autores consagrados, pega um Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Machado de Assis, você pode ir para trás ou pode vir até um pouquinho mais para frente, um Paulo Coelho. Você não vê um filme contando a vida de Machado de Assis, um filme contando a vida, sabe, de Castro Alves. Você não vê, sabe? Isso também desincentiva que os jovens se iniciem a escrever, sabe? Começa a falar assim, poxa, eu posso escrever um conto, uma poesia, uma crônica, qualquer coisinha, mas, sabe, desenvolver esse valor, porque, mas o escritor, escritor não é profissão, você precisa ter outra profissão e ser escritor. Isso é verdade. Na verdade, isso é um problema. O escritor, se falar, eu sou escritor, ninguém vai considerar você um vagabundo, na verdade, vai falar que você não tem emprego, né? Não, então, é difícil, viu? E eu acho que você falou uma coisa certa. A cultura do cinema aqui no Brasil, ela não tá... A gente tem tanta história interessante. A minha cidade mesmo, chama Catalão, depois você lê um livro que chama Herança de Sangue, conta a história de Catalão. É uma história tão violenta, uma história tão curiosa, porque, assim, uma cidade pequena, hoje tem 100 mil habitantes, mas cresceu mais de um tempinho para cá. Antes ela era menor ainda. E tem uma história muito longa. A primeira menção à cidade de Catalão foi em 1771, por causa de um assassinato. Nossa! Então, é uma história por causa de um assassinato. Então, e ninguém sabe dessa história. E é uma história que daria um filme, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. O meu próximo livro, até eu me inspirei muito na história da minha cidade para tentar fechar um pouco esse gap, né? Esse gap cultural, porque o pessoal não foca na história da própria cidade. Em Florianópolis, teve um ataque de piratas em Florianópolis. Nunca vi um filme sobre isso, ou que seja um conto, né? Então, assim, tem muita coisa na história do Brasil que o pessoal não faz uma ficção. Acho que a nossa história tem que ser ficcionada para ela atrair mais pessoas para a nossa cultura, sabe? É por aí mesmo. Eu acho que tem que ser assim. Você falou muito bem. Não, nós temos que relatar a realidade. Gente, vamos parar com essa coisa de não, o livro precisa relatar. Tudo bem, se for um livro histórico, é uma coisa. Agora, você falou, conta a história, quer dizer, depois você tem fragmentos dessa história, às vezes fica até difícil você ir atrás de registros. Gente, não tem nenhum problema você ficcionar certas partes, você, sabe, é o famoso baseado em fatos reais. Baseado. Exatamente. Você tem que tentar... Às vezes até a ficção é mais real do que a realidade, às vezes. Porque você consegue criar sensações dos personagens que você não consegue ter ideia do que o cara sentiu, mas você pode inventar o que ele sentiu. E às vezes essa sensação é próximo da realidade, né? É a mesma coisa, aquela coisa, quando você vê um filme, assim, esse filme foi baseado no... Sabe, de vez em quando você pega lá o personagem principal, seja quem for, num quarto ali, simplesmente pensando... Gente, aquilo foi inventado. Mas coube na história. Pode até ser que ele tenha feito aquilo, pode ser que não tenha, mas cabendo na história, manda bala. Não fica aquela, quem sabe, não, eu não tenho esse trecho. Não tenho trecho. Põe a sua mente para funcionar. Mas vamos falar desse teu lançamento, que eu achei fantástico. Apesar de ser um livro de ficção, engraçado, Adriano, outro dia a gente estava conversando aqui no Café Cultural mesmo, sobre o poder que a música tem nas pessoas. Com certeza. Sabe, já que às vezes um filme não é muito acessível, livro menos ainda, pinturas...
Sabe, obras assim, às vezes, a pessoa fica, mas eu não entendo muito de arte. Não precisa entender, cara. Você precisa olhar a arte, aquilo tem que falar contigo. Mas a música, eu sem dúvida alguma, eu acho que é um dos sentimentos mais universais. Conta um pouquinho do Cavaleiros da Tempestade, como é que veio essa ideia, da música transformar vidas e motivar outras ações. A primeira ideia do livro tem uma música, inclusive, foi que inspirou. Tem um autor, uma compositora, né? Uma violinista que chama Lindsey Sterling. Conheço. Aí ela fez uma música Round Table, que é uma... Eu vi o clipe, né? O clipe é basicamente ela, um violinista contra um guitarrista, né? Uhum. Aí eu peguei essa ideia e falei, porra, já pensou se você, de fato, conseguisse... As músicas conseguissem mudar o destino de batalhas? Uhum. E aí eu pensei nessa história e comecei a pensar como que a música mudaria o destino de batalhas? Como que você conseguiria usar a música, a energia musical para mudar o destino das batalhas? Aí eu criei a energia da ordem e a energia do caos. Uhum. Então o caos tem a energia do rock, a energia mais gutural, mais que vem de dentro da gente. Você pode até argumentar que rock tem muito rock que ele é bem estruturado, ele não é caótico, né? Mas a energia do rock and roll ela é um pouco mais caótica, a energia da festa, a cultura um pouco mais caótica. Uhum. E a ordem seria inspirado principalmente em música clássica. Tanto que Molitor é o principal vilão do livro e é um nome de um violino Stradivarius, que é um violino muito famoso, é uma marca de violino muito famosa. Então, todo o livro é cheio de referências musicais, referência à música clássica, referências ao rock and roll. E o grande diferencial do livro é porque nos livros de fantasia, você sempre tem uma luta entre o bem contra o mal. É um maniqueísmo, né? É bem contra o mal. Nesse livro, eu fiz mais uma busca pelo equilíbrio. Legal. Nós precisamos de ordem e precisamos de caos. E a ordem, ela acaba tendo... Esse líder da ordem acaba tendo um delírio megalomaníaco e buscando poder por todas as formas. E aí os guerreiros da tempestade, os cavaleiros da tempestade, são os guerreiros do caos que estão buscando trazer a ordem para o mundo de novo. Quer dizer, tirando um pouco aquela coisa que o caos é sempre ruim, a ordem é sempre boa, na verdade é que nem você falou, é a busca do equilíbrio, né? Exatamente, a gente precisa de... no livro mesmo eu falo, você precisa de ordem para fazer uma plantação, para você fazer uma conta, mas você precisa de caos para namorar, para você fazer uma festa, para você se divertir, você precisa de caos. Então, nós sempre precisamos das duas coisas na nossa vida. E o que eu fiz foi que o nome dos guerreiros da tempestade são nomes de grandes instrumentos, de marcas de grandes instrumentos musicais. Então, Gibson, né, que é a marca de uma guitarra, é o guitarrista da banda. Tem a Pearl, que é uma marca de bateria, que é uma bárbara que consegue lutar também. Roland é uma marca de teclado, que é inspirado num Ranger, que é um personagem de RPG. E... Nossa, fugiu. E Fender, que é de Fender, né? Fender é outro de Fender, da Fender Stratocaster. Uma marca bem famosa de guitarra também. Quanto tempo você demorou para escrever? Quanto tempo demorou mais ou menos a ideia de você assistir o clipe e falar, não, peraí, isso dá uma história e fazer toda a pesquisa, porque tem uma pesquisa muito forte em cima, né, sem dúvida. Um pouco mais de um ano. Assim, o primeiro escrito, né, o primeiro rough draft, né, a primeira obra. Só que aí depois você tem que revisar, né? Então, depois de um ano depois eu escrevi, aí comecei a revisar. Você espera um tempo, você tem que deixar o livro de molho, aí você tem que... Porque senão você deixa passar muita coisa. Aí você revisa, manda para o leitor, aí você revisa de novo, aí você manda para outros leitores, aí você revisa de novo. Então, é um processo aí até o livro ficar prontinho mesmo. Aí demorou mais de 2 anos, um pouco. Mas, assim, o primeiro escrito já foi 1 ano, mais ou menos. Nossa, que legal. Eu achei fantástico quando você colocou isso, porque realmente eu acho que você precisa se inspirar em alguma coisa. Sabe, as pessoas que vão dizer, mas eu não sei escrever. Tá? Eu não consigo, eu tento, seja com papel e caneta, seja no computador, eu não sei. Pessoal, eu acho que a coisa mais importante é você ver que pequenos atos podem ser inspiração para grandes obras. Sabe, não que o clipe da Lindsey Sterling seja um pequeno, de forma alguma, é um clipe maravilhoso, ela é uma artista fantástica, mas, ou seja, foi um momento que o Adriano teve, que assistiu um clipe, ele podia ter assistido outro, podia não ter passado naquela hora, vai saber. Mas, assim, veio, falou, pô, isso dá, eu consigo desenvolver essa ideia. Eu acho que as pessoas precisam olhar muito isso, né, Adriano? Desenvolver a ideia.
E aí começar, sabe? Imagina a história por trás daquilo e o que você consegue inventar. Fantástico esse teu insight. Pois é, o pessoal tem que se inspirar. E mesmo músicos se inspiram em pequenas coisas. O Jeremy, do Pearl Jam, foi inspirado num artigo pequeno de jornal, que ele viu que um menino tinha cometido suicídio e acabou inventando toda a música, sabe? Então, eu acho que é o que você falou. Às vezes, uma coisinha que parece que não é nada te inspira uma música, te inspira uma história, só que você tem que ter a disciplina. Então, literatura, principalmente, não sei, música, eu não sou músico, eu não sei tocar nada. Mas literatura tem a inspiração, é claro, mas tem a transpiração. Você tem que sentar, tem que ter a disciplina de escrever. Então, você não adianta você achar que eu vou escrever e vai ser simples assim, eu vou escrever um livro rapidinho. Não vai. Tem que ter a disciplina de escrever todos os dias. E o que funciona para mim é colocar uma meta de palavras. Eu falo, não, eu tenho que escrever 1000 palavras por dia até eu ir dormir, sabe? Porque senão não dá certo, senão eu não consigo ir para frente. Aí eu escrevo e aí depois eu tô liberado para fazer qualquer outra coisa. Mas não transformar isso num peso, né, Adriano? Eu acho que o importante, é muito legal você ter essa meta, você ter essa disciplina, sem dúvida alguma, senão também você fica procrastinando. Amanhã eu escrevo, e o amanhã nunca chega. A gente sabe que amanhã não chega nunca, né? Agora, eu acho que é tornar isso leve. Tornar isso, sabe, prazeroso, sabe, você se envolver naquela história, você poder mostrar que várias coisas acontecem na tua vida e você não precisa deixar nada da sua vida para se dedicar ao livro. A gente tem às vezes, o sacrifício de escrever um livro. Gente, se você faz da sua produção literária ou produção cultural, seja qual for, um sacrifício, a produção vai ser pesada. Você tem que tornar isso leve. Você tem que tornar isso leve para que isso entre na tua vida e você fala, poxa, eu não vejo a hora de eu chegar em casa, sentar no computador e escrever as minhas 1000 palavras. Inclusive porque a história, você tem que escrever uma história que você se interesse, porque você vai ser o primeiro leitor da sua história. Então, a história, quando você está colocando ela no papel, ela te leva por caminhos que você não imaginava. Então, alguns personagens que você nem sequer imaginou que você precisaria, você precisa de alguns personagens para eles funcionarem na história. Então, eu acho que isso é o mais legal. Então, eu escrevo principalmente para descobrir o que vai acontecer. Porque você tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, é claro que todo autor tem, mas para ver qual o personagem que vai aparecer, o que será que eles vão falar. Então, eu escrevo para descobrir isso, porque enquanto você tem uma história na cabeça, você pode até achar, eu tenho uma história 100% na minha cabeça, mas você não tem. Enquanto você não coloca ela no papel, você não vai saber qual rumo que essa história realmente ia tomar. Eu acho que é aquela coisa, né? Você pode até delinear a história, olha, a história vai começar assim, vai passar por isso e o final vai ser esse. Mas às vezes, para você conseguir amarrar esse início e o final, às vezes você precisa enveredar por caminhos que você não tinha a menor ideia. E a amarração de personagens é muito difícil. Gente, olha, eu tenho também alguns livros, mas felizmente menores. Amarração de personagens, mas é muito complicado. Você falou uma coisa certa, amarrar os personagens é bem difícil, especialmente fazer eles ter alguma conexão entre eles. Você quer, igual, são 4 amigos aqui no livro. Por que eles ficaram amigos? Qual que é o que eles têm em comum? Então, é difícil você dar essa amarrada na história de todos os personagens. O livro não é linear, então eu conto o passado de todo mundo, sabe? Então, você vou tentando amarrar a história aos poucos, para o pessoal conseguir criar empatia com todos os personagens, entender por que eles ficaram juntos e por que eles estão buscando tanto esse equilíbrio. Por que esse equilíbrio entre ordem e causa é tão importante para eles? Então, é o que você falou, é difícil. Mas se você não sentar e não escrever, não vai surgir sozinho. Não vai sair sozinho. Por aí mesmo. E você falou uma coisa muito legal no começo desse nosso bate-papo, Adriano, que é a proximidade com os leitores. Eu acho que, bem aquilo que nós falamos, né? Infelizmente, o próprio conhecimento de autores nacionais é triste aqui no Brasil. A educação, apesar de a gente valoriza sempre os professores, mas infelizmente os currículos escolares ainda tem que falar de Machado de Assis, tem que falar de Castro. Gente, tem que falar de Adriano Rossi também, sabe? Eu acho que sem esquecer os clássicos, está na hora de começar a colocar autores novos no currículo, para que as crianças consigam entender que, sabe, tem gente nova, sabe? Machado de Assis não foi o primeiro nem o último autor brasileiro. Com certeza. Não, e aí você falou uma coisa certa. Eu, por exemplo, não gosto de ler Machado de Assis. Especialmente os livros que eu li durante a escola. Por quê? Porque a escola
você tem que responder perguntas sobre o livro, você não pode simplesmente aproveitar a leitura, você vai ter que fazer uma prova depois. E aí, é um livro muito difícil de ler para um adolescente. O primeiro contato que eu tive com Machado de Assis, eu tinha 15 anos, pô. Eu não entendia direito e tal. Então, você acaba pegando uma birra, um ranço de certos trabalhos, porque existe esse distanciamento. Então, eu acho que a escola tinha que colocar livros mais acessíveis para a galera, livros voltados mais para o público mais infanto-juvenil, para despertar não aquela preguiça da literatura, que é o normal que você desperte, mas aquele desejo por consumir mais literatura. E uma hora você vai chegar nos clássicos, uma hora você vai querer ler livros mais densos, especialmente se você lê muito. Quanto mais você lê, mais você vai querer ler outras coisas. Porém, eu acho que você falou uma coisa interessante. A escola tem que... Eu acho que deveria focar um pouco mais em aproximar um pouco mais o estudante da obra, pegar obras que se aproximam mais do aluno para ele aprender, para ele ter o interesse em aprender melhor. Até o Felipe Neto, né, que é um grande youtuber aí, falou sobre isso, foi muito criticado, fez um tweet sobre isso um tempo atrás, não sei quanto tempo, mas ele foi até criticado, mas eu concordo com ele. Nem sempre eu acho concordo. E não é esquecer, sabe? Eu acho que ninguém aqui está fazendo apologia que, não, se esqueçam, enterrem os clássicos, de forma alguma. Não é isso, de forma alguma. Mas, assim, faz uma mescla. Sabe, é fantástico você ler Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato é atualíssimo. Você pega as obras de Monteiro Lobato, parece que foram escritas ontem. Agora, sabe, mostra o contexto da vida de Monteiro Lobato, traz para os dias de hoje, sabe, quem seria Monteiro Lobato hoje? E aí, sabe, eu acho que falta esse trabalho histórico de ficar amarrando a literatura. Sabe? A literatura não é amarrada, mas as pessoas precisam construir essa linha do tempo. Eu concordo. Tem que ter essa... E tem que falar com o dia de hoje mesmo, relacionar o que está sendo produzido hoje com as inspirações que foram usadas. Vamos supor que você pega uma história famosa aí, né? Vou pegar Harry Potter, de onde que ela tirou a inspiração para escrever os livros dela, de onde que ela tirou aquela mitologia para fazer. Então, você vai amarrando, é o que você falou. Você tem que relacionar a literatura com outras coisas para você conseguir despertar esse interesse do aluno pela literatura, né? Eu acho. Verdade. Também. E escuta, tem algum interesse em fazer Cavaleiros da Tempestade 2, a missão, continuar a história deles? Ou você matou todos os personagens? Falou, não, se aqui morreu todo mundo, não tem continuação. A história é fechada, ela é uma história fechada, porém dá margem para continuação. Mas eu fechei a história porque eu tenho sonho de ter um contato de uma grande editora. Então, se eu chamasse a atenção de uma grande editora que quisesse investir no meu trabalho, eu tenho uma trilogia meio que mais ou menos pensada, mas como eu te falei, enquanto você tem a trilogia na cabeça, você não tem nada, tem que colocar no papel para ver se vira, né? Então, seriam 3 livros que se relacionariam e finalizariam com a história dos Cavaleiros da Tempestade ali. Tá. Mas a história é fechada. Se você ler o Cavaleiros da Tempestade, você não vai ficar faltando, podia ter acontecido isso. Não. A história é fechada, eu fecho a história de todos. Aliás, é muito legal isso, né? Eu gosto muito de livros que têm continuidade, e você falou uma verdade. Às vezes a continuidade não é sempre para frente, às vezes a continuidade é para trás. Você conta origens, essas coisas. Eu gosto muito desse tipo de literatura, mas desde que cada obra seja completa. Se não fica aquela coisa, não, mas espera aí, e agora? Daí você fica imaginando quando que vai sair, quando que vai ser publicado. Não, eu acho que assim, começou, termina. O que não quer dizer que você não possa continuar, mas termina. Concordo contigo. Exatamente. A história é Então, assim, porque às vezes o pessoal vai, eu vou comprar, mas nem tem a continuação ainda. Então, assim, a história é bem fechada, mas, assim, tem margem, caso alguma editora e editoras, por favor, me prestem atenção em mim. Mas, assim, se alguma editora quiser... Se o livro for bem, né, desempenhar bem nas vendas, e as editoras se interessarem em produzir, a gente tem mais cartas na manga aí para fazer. E uma coisa que a gente precisa valorizar, eu sei que, infelizmente, o livro no Brasil é muito caro, não tem como a gente falar que o livro não é caro, mas é uma gama de profissionais envolvidos muito forte, né? E não é somente o autor. Você tem o revisor, você tem capista, você tem toda a questão de impressão, apesar de que hoje em dia você não precisa nem mais imprimir o livro, né? E tem as impressões sob demanda, mas tem, sabe, alguém precisa estar lá para imprimir, para apertar o botão, nem que seja só apertar o botão, mas a questão da diagramação, tudo, e esse povo precisa ser valorizado também. Então, eu acho que não é, obviamente, falar, o livro pode custar R$200. Não pode, porque senão ninguém vai comprar.
Mas esse povo tem que ser valorizado também, porque são, na verdade, a obra não seria completa sem essas pessoas, esses profissionais. E faz muita diferença uma diagramação boa, até a cor do papel faz diferença na hora de você ler. O papel mais branco, às vezes, te cansa um pouco mais do que o papel um pouco mais fosco. Então, assim, é o que você falou, tem muito profissional envolvido, não é só o autor, tem o revisor, tem o diagramador, tudo que você falou todos já, né? Assim, mas é importante a gente pensar que uma produção literária, o livro é um pouco mais caro, especialmente livros de tiragens mais baixas, o custo fica alto, porque ele é diluído em poucos livros, né? Então, livros que têm tiragem mais alta, você acaba conseguindo diluir esse custo um pouco mais. Mas eu acho que se a gente focasse se existissem mais leitores no Brasil, a gente conseguiria diluir esse custo, inclusive abaixar o preço dos livros. Porém, é um paradoxo, né? Você tem que abaixar o preço dos livros para você ter mais leitores, mas para você abaixar o preço dos livros, você precisa de mais leitores. Então fica uma coisa complicada. É verdade, é verdade. Agora, uma solução, eu acho que você falou bem, aproveitar questões locais. Sabe, de repente, na tua cidade, sabe, as escolas. Bom, não precisa ser livraria. Livraria é um ambiente fantástico, mas infelizmente está cada vez mais raro a gente ter o ambiente da livraria. Mas, quer dizer, qualquer lugar pode ter uma livraria. Um café pode ter uma livraria, um supermercado pode ter uma livraria, um restaurante pode ter uma livraria. Quer dizer, e tornar esses ambientes não somente um repositório de livros, mas de contato do público com o autor, sabe, do leitor com a história. Sabe, nos Estados Unidos, já segunda vez que eu cito, mas fazer o quê? Eu acho que exemplo é exemplo. A questão da leitura, eles fazem encontros de leituras de livro, o próprio autor lendo o seu livro. Sabe? Aí ele vai ler o prefácio, ele lê um capítulo, lê ali no meio, ele lê qualquer coisa, ele lê um pedaço, um trecho do livro que ele escolhe, porque sabe que vai despertar o interesse das pessoas. Não, isso aí, você falou uma coisa certa. As livrarias deveriam trazer mais autores vamos conhecer o tal autor. Por exemplo, tem uma autora que eu acho muito boa, brasileira, que chama Luísa Geiser. Ela tem obras que eu acho que teriam potencial para vender bastante, mas quase ninguém conhece, porque eu acho que falta esse investimento em publicidade, em marketing, e tem o próprio distanciamento do autor. O autor, às vezes, pensa, já que ele vai se justificando, já que eu não vendi tanto, então eu prefiro ter poucos leitores, mas eu acho que o autor tem que buscar ser mais lido, sabe? E é o que você falou, a gente precisa de mais contato entre autor e leitor em qualquer espaço, né? Para a gente poder ter esse fomentar a literatura nacional. Verdade. Então, já que você tem contato, onde que o povo acha Adriano Rossi? Onde que o povo acha o Cavaleiros da Tempestade, as tuas obras, redes sociais? Como que faz para bater papo contigo? Bom, então, meu Instagram é Adriano Rossi, escritor, tudo junto, minúsculo, é fácil de achar. Eu respondo mensagem direta rapidinho. Legal. A não ser que esteja em consulta. Se tiver em consulta, aí termina a consulta. Assim, rapidinho, assim, dentro de um dia, né? No mesmo dia eu respondo. E aí lá eu publico sobre meus livros, publico sobre literatura, às vezes sobre livros que eu estou lendo. E sobre os bonecos, eu gosto de uns bonequinhos de ação sobre alguns personagens que eu que legal, que legal. Então, me procura lá, Adriano Rossi, escritor. Tem meu YouTube, um canal do YouTube que chama Pense Além da Caixa, onde eu falo sobre diversos assuntos, falo sobre Segunda Guerra Mundial, falo sobre anime, falo sobre um monte de coisa. E os meus livros estão todos disponíveis na Amazon. Então, Cavaleiros da Tempestade está disponível na Amazon, 14 Domingos está disponível na Amazon, Perdedores e A Filha do Oeste estão disponíveis na Amazon. E se quiser comprar o livro físico, aí me manda uma mensagem no direct do Instagram, que a gente dá um jeito de conseguir esse livro físico para vocês. Porque é sempre. Olha, cara, eu adoro o livro físico. Eu acho que você ter o livro na mão, sentir o cheiro do papel, sabe, poder. Sabe, o marca-livro, eu acho um objeto fantástico, um marcador de livro. Mas pode ser qualquer coisa, pode, mas tem objetos específicos para você marcar onde você parou. Eu gosto. Tem que ser, acho que tem que ser por aí. E planos já para o 5º livro, para continuar? Ele já está pronto, inclusive. Vai chamar O Garoto da Rua Sem Nome, só que ele está em fase de revisão, né? Está pronto, né? O grosso do livro, mas ele está em fase de revisão ainda. Então, eu pretendo mandar ele para alguns concursos. Tem o Prêmio Sesc de Literatura, que eu tenho uma certa esperança nesse prêmio ainda. Legal. E vamos ver como é que vai ser o ano. Provavelmente vai ser para 2024, mas porque participar desses concursos primeiro demora um pouquinho de tempo. E para revisar o livro bem revisadinho mesmo.
Sem dúvida. Ah, maravilha. E, Adriano, tendo novidades, tendo novas obras, tendo vontade, liga pra gente, entre em contato, você volta aqui no Café Cultural pra gente voltar a bater papo. Não fica ausente muito tempo. Oh, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade aqui. Eu agradeço demais. Foi um prazer estar aqui. E espero ter novas conversas com você também. Com certeza. Muito obrigado. E a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural, meu sempre abraço. Muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo gostoso como esse. Obrigado. Valeu, Adriano. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.